A paz do Senhor para os irmãos e uma boa noite. Vou estar lendo a palavra do Senhor, explicando um pouco, o que ela quer nos ensinar hoje. Vamos ler aqui no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até o transbordar de tempo e de muitas águas, estas lhe chegarão. Tu és o lugar em que me esconde, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, não seja como o cavalo nem a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não chegue a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos, e cantarei alegremente todos vós que são retos de coração. Teve alguns versículos que me chamou mais a atenção. E eu vou estar colocando eles aqui para vocês. Nessa parte que fala que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado, E cujo pecado é coberto. Então, é bem-aventurado aquele que pecou, Mas que ele conseguiu ser perdoado pelo Senhor. E o 2 que fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Aí diz o salmista, quando eu não confessei ao Senhor, envelheceram meus ossos, me corroeram por dentro. É difícil uma pessoa estar em pecado, não estar em comunhão com o Senhor e não ficar angustiado por dentro. Então ele fala que alegria, não tinha mais alegria dentro dele. Os ossos dele se corroíam. Então ele ficou ali, o que adianta, Ficar ali encoberto, ficar ali triste. Às vezes ele tinha todos os seus amigos ao redor, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas só ele, Deus, sabia. E faltava uma coisa para ele para ele ter esse coração liberto, que era só confessar ao Senhor. Então o salmista, no versículo 5, ele vai falar: confessei-te o meu pecado e a minha maldade encobri. Diz eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então no 5, o salmista já fala que ele confessou ao Senhor, e sim, o Senhor perdoou ele. Olha só para vocês verem, Deus perdoou a maldade dele. E aqui na Bíblia não está falando qual foi o pecado específico, ou se precisa ter algum pecado específico para o Senhor te perdoar. Não existe pecado específico que Deus vai falar, esse pecado eu não perdoo, esse pecado eu te perdoo. Ah, não, aquele pecado lá ninguém posso perdoar. Todo pecado que você esteja arrependido, realmente arrependido, o Senhor vai te perdoar. Então não precisa você ficar se corroendo, se matando por dentro, deixar esse silêncio. Às vezes para as pessoas ninguém sabe, mas Deus sabe. E às vezes você vai pensar, mas o salmista falou que estava em silêncio, como se Deus não sabia o que ele tinha pecado. Deus sabe tudo que a gente faz.
qualquer tipo de pecado, mas você não vai sarar por dentro enquanto você não falar com o Senhor. Você tem que falar para ele o pecado, por mais que ele saiba qual é o pecado. Você tem que falar para ele, e se você tem que se arrepender para ele te perdoar. É isso, pessoal. E aqui também fala, não seja como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. O Senhor não quer nos tratar como se fossem animais, né? Que vamos ter que nos guiar, você tem que ir para ali, você tem que ir para cá, você tem que ir para ali. Não. Ele deixa a gente à vontade para termos escolha entre o bem e o mal. Para isso ele nos deu entendimento e sabedoria de escolha. Entendeu? Então o Senhor fala que não precisamos ser como a mula, né? Que precisa de cabresto para guiá-la em qual lugar ela deve ir. A gente mesmo temos que ter essa consciência, né? Para onde devemos ir. Porque a gente tem sabedoria suficiente para saber qual é o melhor para nós. Então, por o Senhor saber disso, ele deixou que a gente faça essas escolhas, né? Então, alegrai-vos no Senhor, os justos, e cantarei alegremente. Então, se você está em pecado, se você fez alguma maldade, alguma coisa e está arrependido, confessa ao Senhor, peça perdão. Às vezes você vai falar assim, como vou saber se o Senhor me perdoou? É muito fácil. É só você confessar o seu pecado e se arrepender dele. Pronto, arrependeu do pecado, não faça mais, o Senhor já te perdoou. Né? Não faça como o salmista diz, não se deixa o pecado te corroer, porque o pecado acaba matando espiritualmente e te afastando de Deus. Que essa palavra possa ter falado no coração de vocês e que não deixe o pecado corroer o coração de vocês a cada dia, que vocês possam confessar ao Senhor e se libertar de tudo que se afasta de Deus. Fez alguma coisa, está arrependido, peça perdão ao Senhor. Se precisar, peça perdão a alguém que você feriu, mas não deixa nenhum pecado, nenhuma angústia te corroer por dentro. E fiquem com Deus, e essa é a palavra que eu tenho para vocês.